Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Meu nome é João Cuxa, em nome da equipe de voluntários e voluntárias do festival. Queria agradecer a presença. Fiquem à vontade para estar fazendo perguntas durante esse percurso. Hoje nós temos, né, duas convidadas, uma aqui de São Paulo, a Gabriela Portillo, e a Paz Olivares Droguet, que está em Valparaíso, no Chile. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Elas são... Eu vou falar rapidamente a biografia das duas, né? Por que a gente convidou, né, a Gabriela e a Paz. Mas antes, se vocês quiserem enviar perguntas, podem enviar aqui no lado, no post, e a gente vai estar respondendo mais para o final. Elas acompanham também aqui as lives, as perguntas. Nessa terceira edição do festival, a gente tem o tema da questão, né, desse colapso que a gente vive ambiental, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, e o festival trabalha com as questões de educação, direitos humanos e meio ambiente. O tema de hoje, com a Gabriela e com a Paz, é Mulheres e Coletivos, Representatividade na América Latina. A Gabriela Portillo é fotógrafa, jornalista e educadora, e como fotógrafa tem trabalhado os últimos anos com questões ligadas à memória, cultura e mitologias em comunidades no Brasil e na América do Sul. Tendo publicado seu trabalho em diversos veículos nacionais e internacionais, como New York Times, New Yorker, National Geographic, Wallpaper, Volkswagen, entre outros. É cofundadora do coletivo Doroteia e parte do coletivo latino-americano Ruda e membro da Native Agency e Human Photograph. Paz Olivares Droguet é fotógrafa freelancer, radicada em Valparaíso, Chile. Seu trabalho é desenvolvido principalmente em projetos fotográficos sobre a intimidade, utilizando o retrato como ferramenta para investigar as diferentes sensibilidades dos personagens. A experiência de migrar foi decisiva no seu processo criativo. Ela geralmente investiga questões relacionadas à intimidade, feminismo e memória. Paz também é parte do coletivo chileno Migrar e também do Ruda Colectiva. Bem-vindas novamente. Eu queria perguntar para vocês como é que foi, qual é o histórico, como é que vocês se juntaram, qual foi a motivação que fez vocês se unirem. A Paz, se ela tiver o fone, se tiver o fone, Paz, talvez acho que ficou melhor, dá um pouco menos eco. Dá licença, um momento. Tá bom. Bom, vou aproveitando para contar aqui um pouquinho. Então, está me escutando bem, João? Tá, beleza. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu já tive no outro encontro de Paranapiacaba, no último festival, que foi presencial, ano passado. E foi um prazer. Eu acho que a gente está nesse momento em que a gente precisa dessa mobilização mesmo, né? E foi um festival que tinha uma participação voluntária, acho que de tanta gente super envolvida, super engajada, saiu muito bem organizado, foi muito legal. Então, estou feliz de estar aqui de novo. Bom, contando um pouquinho do Ruda, né? O Ruda, ele surgiu em 2018. Ele é um coletivo latino-americano. Nós somos 11 fotógrafas de 11 países diferentes. Vou falar o nome de todas. Eu até fiz uma listinha, porque eu falei 11, até eu sempre me perco nessa conta. Vai cair na prova, né, professora? Vai que cai. Aura Vargas, da Bolívia, Lujan Bushi, da Argentina, Isadora Romero, do Equador, Mayeli Villalba, do Paraguai, Coral Carbalho, do México, Fabiola Ferreiro, da Venezuela, Angela Ponce, do Peru, Ximena Vasquez, da Colômbia, Morena Joaquim, da Guatemala, Paz e eu. Se a gente não escreve, a gente não vai lembrar mesmo. E o coletivo, na verdade, ele surge com um encontro da Isadora, que é do Equador, e da Mayeli, do Paraguai. Elas se encontraram no Paraguai, acho que por conta de um festival que a Isa foi. E lá elas tiveram essa ideia de fazer um coletivo
e começaram a convidar fotógrafas da América Latina. Então, todas nós fomos entrando um pouco depois, né? Ele começa em 2 pessoas e depois esse coletivo vai crescendo até chegar ao número de integrantes que a gente tem hoje, né? E surge um pouco com essa ideia mesmo, né? De aumentar a representatividade, de gerar comunidade, de criar e fortalecer laços entre mulheres de diferentes países, de cruzar um pouco os nossos territórios também. Então, é um pouco essa ideia. Você sabe E também com a ideia de como a gente mostra o nosso território, né? Porque, às vezes, a América Latina, em geral, é narrada de uma perspectiva muito europeia, nórdica, sei lá. E a gente acha que é importante, né? Construir uma imagem, um discurso nosso, né? Uhum. Isso eu acho que também foi bem importante no encontro da gente. E o coletivo, ele surge, lógico, com a proposta da gente fazer projetos juntos, mas ele também tem uma proposta educacional, de gerar outros conteúdos, né? Inclusive, o primeiro trabalho que a gente fez enquanto coletivo não foi um trabalho fotográfico, foi um trabalho de pesquisa, que quem encabeçou essa pesquisa foi a Lujan, da Argentina, que era uma pesquisa sobre as mulheres dentro da fotografia na América Latina. Então, a princípio foi uma pesquisa pequena, mas perguntando sobre condições de trabalho, como as mulheres se sentiam, mulheres e dissidências, na verdade, né? Também, não só de mulheres. Mas como as mulheres se sentiam, como elas se viam representadas, e a gente teve um resultado um pouco parecido com as impressões que a gente já tinha, né? Foi uma pesquisa pequena, mas a gente ainda tem esse intuito de ampliar, adicionar outras questões, né? Enfim, então a gente tem essa proposta também de fazer pesquisa, formação, outros tipos de encontros que não sejam só fotografar e fazer projetos fotográficos juntos, né? E também de nós conhecer, né? Tipo, no começo a gente tinha noção das outras, quanto mais, quanto menos, mas no momento da gente ter, tipo, uma conformação de uma coletiva, eu acho que foi muito importante o processo de nos conhecer, reconhecer ideias, de também trocar referências, imagens, tipo, criar uma linguagem comum e um relacionamento real, né? Porque é difícil, né? Tipo, ter uma cercania com pessoas que você nem viu na vida, nem conhece o lugar onde elas moram, ou quais são as questões que tem nesse contexto, né? E eu acho que foi super lindo como isso foi se gerando naturalmente, como a gente construi até agora, né? A língua em comum, uma amizade que vai mais além da fotografia, a gente construi uma amizade dia a dia, trocando ideia no WhatsApp, tipo, uma coisa muito cotidiana. A presença das rudas está crescendo todos os dias, eu acho, né? Uhum. E por que o nome Ruda? Ruda é o mesmo nome em português, é uma planta. É arruda em português, né? É uma planta que é muito protetora, tipo, em nossa cultura latino-américa toda tem rituais com a ruda, no Chile tem na porta das casas, porque é a crença que te protege, né? Que é uma planta forte, que tem coisas para entregar, né? E aí foi um convite, já tinha nome, e eu acho que a gente gostou. E vocês já vivem, então vocês devem viver já nesse mundo virtual, né, para se conectar, né, pelo WhatsApp, eu não sei, outros aplicativos, né? Qual é a frequência, assim, que vocês se conectam? Como é que funciona? Como é que vocês conversam entre si?
A gente fala todo dia. Mas é bem orgânica, né? É nem um relacionamento muito vivo, porque tipo, tem dias que tem muito trabalho, tem dias que tem muita meme e gatinho, e tem dias que a gente não fala muito, né? Não é tipo a segunda e a sexta a gente fala às 18 horas, não, é bem mais orgânico que isso, é bem natural. Quando a gente tem algum projeto, por exemplo, nesse último projeto que a gente desenvolveu com a bolsa que a gente ganhou da National Geographic, aí sim a gente fez algo um pouco mais sistematizado. Então a gente se colocou para todas as sextas, eram quase sempre sexta-feira, né? Quase sempre. A gente se encontrar para mostrar o trabalho, como estava o andamento e tal, mas eu acho que isso vai um pouco de acordo com a necessidade mesmo. Agora que a gente não está, a gente está no começo de um outro projeto, né, que não exige essa frequência, e a gente faz num esquema mais calmo, como disse a Paz, é muito orgânico mesmo, quando a gente sente vontade, está todo mundo no clima. Agora, durante a pandemia, tem muito altos e baixos, né, tem época que está todo mundo para baixo, e o grupo fica em silêncio, tem dias que as pessoas voltam a se comunicar, mas eu acho que é mais ou menos num ritmo natural. Eu ia fazer uma pergunta, mas a Gabriela Massa dos Campos fez, na mesma linha, que a gente tem várias pessoas, né? A Jéssica Mangaba, querida, Maíra Gamarra, Cultura Fotográfica, Beatriz Barros, Daniela Rosário, dando boa noite, tudo. A Gabriela Massa do Campos pergunta, vocês já viajaram para algum país das juntas? Vocês já... Eu ia, na verdade, eu ia fazer... Se vocês já se encontraram todas, né, em algum momento? Quase todas, né? Só a Morena faltou. A Morena é a fotógrafa da Guatemala e ela não conseguiu viajar, mas a gente se encontrou no dezembro em Quito, Equador. E foi uma festa mesmo. Imagino. A gente se encontrou agora no final desse ano, assim, o coletivo surgiu em 2018 e a gente foi realmente se conhecer presencialmente em 2019. Então, foi muito legal, a gente alugou uma pousada, sei lá, né, em Quito, que a gente foi para um congresso e a gente foi juntas. A Paz ainda não, porque estava grávida. Estava grávida. Muito grávida. Nossa. Foi isso, mas foi super legal mesmo, foi super incrível. E como, agora talvez mais para a Paz, né? Porque a gente tem essa questão no Brasil de sempre, né? Isso é muito falado aqui por as pessoas mais críticas, que a gente sempre dá as costas, né, para a América Latina, né? A gente sempre está querendo olhar lá para, né, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Infelizmente, as notícias que mostram, né, sempre não são daqui da América Latina, né? Então, qual é a sua percepção sobre o Brasil? Como as pessoas percebem o Brasil? Isso aí é uma ideia muito diferente, eu acho, do Brasil para a América, que América para o Brasil, sabe? Eu morei lá, eu morei 1 ano e meio em Floripa, e eu tenho sotaque meio manezinho. Marcou muitas vezes, né? Mas para mim é muito engraçado porque a América, eu acho que sempre considera o Brasil parte da América, né? Tipo, nós, os latino-americanos, né? O Brasil. E quando eu cheguei a morar lá, eu descobri essa ideia, né? Que vocês, tipo, meio que fazem uma separação da gente. E aí eu fiquei, como muito surpreendida. E também tinha muitas pessoas que me perguntavam por que eu ia morar para o Brasil, se o Chile estava tão bem, tão ótimo, tão legal, tão parecido com os Estados Unidos, né? E aí eu falava, vocês são um país imenso, eu amo o Brasil, sabe? E
E a América Latina toda é muito linda, e a gente tem tudo, um território envidiável, é uma coisa que o mundo está sempre olhando para nós. Tipo, a gente tem tudo, a gente tem, sei lá, tudo o que a gente precisa. Só que nós não temos consciência disso. E estamos sempre olhando para que uma outra pessoa venha e nos administre as riquezas. E a gente não tem muito consciência do potencial que a gente tem. E eu acho que é super importante ter esses relacionamentos entre nós, sem mais ninguém, tipo, intermediando isso. Sim. Porque é quando a gente tira os comentários de fora, a gente consegue ver quanta riqueza a gente tem. Isso eu acho que foi muito importante para nós, como Ruda, no sentir coletivo. Não, e é uma coisa curiosa, acho que saiu uma pesquisa, foi em 2015, se eu não me engano, pelo Instituto de Relações... Era uma pesquisa internacional, mas aqui no Brasil ela foi feita pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, perguntando se os brasileiros se consideravam latino-americanos. E, se eu não me engano, era 4 ou 7% dos brasileiros que diziam que se consideravam latino-americanos. Em todos os países da América Latina, esse percentual era mais do que 40 e poucos por cento, 43%, 44%. Então, é muito curioso que a gente não se identifique como latino-americano, né, no território. Não sei se também tem um pouco a questão do idioma, que também é uma barreira, né? Mas estar dentro desse coletivo também me fez perceber, né? É exatamente o que a Paty estava falando, o quanto de semelhanças a gente tem, o quanto culturalmente... São fronteiras artificiais, né? Assim, o quanto de semelhanças culturais a gente tem, isso é muito interessante também. E, você sentiu ela... desculpa. Que quando a Gabi, tipo, a gente é uma de cada país, né? Quando a Gabi peça, às vezes, tipo, você pode dar uma olhada nesse texto? Tipo, todo mundo dá uma correção diferente. E aí dá para ver quanto o espanhol também é diferente. Então, enquanto vocês, né? Tipo, o sotaque baiano não tem nada a ver com gaúcho, com paulista, sei lá. E é muito rico. O espanhol é o mesmo. Às vezes, tipo, uma palavra, tipo, eu nem conheço as palavras que usam as outras, sabe? E é assim mesmo, né? Tipo, tem um espanhol, a gente, um sentido latino-americano. É uma mistura. Eu acho que por isso, para a gente, não é difícil falar do Brasil como um irmão, como algo próximo. E para vocês, às vezes, é como vocês são a língua diferente, é como, eles são todos iguais e a gente fica fora. E não é assim mesmo. Eu acho que a experiência com a Ruda diz muito em relação a isso. Obrigado, Paz. Até o Antônio Florencio fala que precisamos de paz, de paz. É bom, cultura fotográfica falando, é muito bom ouvir você falando, é muito bonito mesmo, é emocionante ouvir, né, quem é da América Latina ter todo esse respeito, né, toda essa admiração pelo Brasil, coisa que a gente, às vezes, muitos aqui não tem, né. Agora, Gabriela, por que você se aproximou dessa questão da América Latina, né? Por que você teve essa intenção? Então, na verdade, esse interesse vem de antes, assim, acho que qualquer férias que eu tive nos últimos 5 anos, assim, eu tive vontade de viajar para conhecer, assim, né? Então, tinha uma admiração que já era cultural de antes, gostava da música latino-americana, gostava da poesia latino-americana, sempre tive interesse, já tinha sido pega pela cultura, assim, né? E a coisa do coletivo foi casual, assim, não foi alguma coisa que eu planejei, tá dentro do coletivo, mas que acabou acontecendo e acho que aproximou muito mais esses laços, assim, depois disso acho que eu comecei a mergulhar mesmo no continente, tenho vontade de explorar mais ainda, acho lindo, me encanta a língua, e, enfim, foi uma
tá tendo, né, uma aproximação, assim, e que eu também me sinto muito conectada, né, eu acho que eu também procuro um pouco entender essas semelhanças, o que é diferente, enfim, assim, de tudo, mas adoro também. E você, Paz, você quis também se aproximar dos outros países? Você também sentia essa necessidade? Ah, eu senti, sim. Eu tipo, morei lá no Brasil, morei em Buenos Aires, Argentina, e desde bem jovem, tipo, aos 20 anos, 19, eu fiz algumas viagens de carona, até Bolívia, Uruguai, Brasil mesmo. E então eu tinha essa necessidade, né, de conectar com as outras pessoas. E também, tipo, quando a gente se reuniu lá em Quito, foi muito impressionante para mim, porque eu não fazia ideia do que tinha a cidade, né? Só o workshop da Women Photograph foi lá, e foi a excusa para visitar o Equador. Quando eu cheguei e conheci a cidade, fiquei tipo, uau! Isso aí ninguém conhece, né? Ninguém te fala, o Equador é assim, porque, sei lá, eu conheço mais do Nova York que do Quito. E quando vi aí, é uma cidade incrível, incrível. E isso eu acho que ia acontecer com todas as cidades das meninas, porque a gente não faz ideia, a gente não tem uma educação, tipo, consciência a noção do que a gente é. Então, aí essa oportunidade dá para refletir muito do quem somos. Sim. Parece que a gente Aqui é muito, mais... né? Desculpa, gente. Pode falar, Gabriela. Não, eu ia falar, e aqui também eu sinto exatamente isso, assim, a nossa referência é tão americana, né? Todas as nossas referências, parece que, né, da música, sei lá, tudo, né? O jeito de vestir, enfim, todas as nossas referências são muito americanas ou europeizadas, assim. Então é um choque descobrindo que isso também acontece nesses outros países, mas também descobrindo um pouco das nossas peculiaridades, né? Isso é muito legal, né? Resgate mesmo. Eu queria, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer dos comentários. Também tem a Laís Nonato e o também querido e que esteve aqui também com a gente um tempo atrás, o Rafael Vilela, mandando lembranças para vocês. Como foi o convite para vocês entrarem, né? Como é que foi aparecendo esse convite para entrarem no coletivo, né? Como é que vocês foram selecionando? Como funciona também o processo criativo? E também uma outra querida amiga, a Ruth Peralta, né, ela se identifica com a visão da paz, ela é peruana e tem essa relação que você falou. Então, como funciona o processo criativo e como foi o convite, a escolha para vocês entrarem? O convite nasceu da Isadora Romero, que é do Quito, e da Mayeli Villalba, que é do Paraguai. Elas tipo, se encontraram e num festival, eu acho que foi do Uruguai, né? No Paraguai, eu acho, né? Paraguai? Ah, tá. E aí elas falaram, né? E como essa ideia de nos juntar mesmo. E aí elas convidaram cada uma e nasceu a Ruth. E como funciona o processo criativo da gente? Vai você. O processo criativo é meio caótico, pensando que a gente tem que organizar isso à distância entre, né, 11 países diferentes, mas ao mesmo tempo é muito... As ferramentas que a gente tem hoje, né, virtuais, elas ajudam muito a fazer esses links, né, então a gente agora mesmo, quando eu estava fazendo esse projeto maior, né, que foi esse projeto da National Geographic, a gente, por exemplo, votar alguma coisa era uma questão, né? Decidir por que caminho que a gente vai. Afinal, somos em 11, a gente tem que tomar uma decisão. E aí a gente usava uma ferramenta, sei lá, do Google, que era o Jamboard, que a gente ia fazendo
a gente ia votando à distância, então a gente colocava os pontos que a gente tinha dúvida e usava isso para decidir alguma coisa. Enfim, é tudo, a gente tem usado as ferramentas que a gente tem à disposição, mas muito Zoom, conversando sobre isso, e a coisa vai fluindo naturalmente, assim, é interessante experimentando no mundo digital. E é curioso porque a gente já estava fazendo isso antes da pandemia, né? Então, não foi uma surpresa agora. Tá. Já que você falou do ensaio, eu vou compartilhar aqui o ensaio para a gente ver esse ensaio que vocês fizeram. Então, esse ensaio vocês fizeram especificamente, né, para National Geographic. Vocês poderiam falar um pouco do que foi. Aqui são algumas fotos, né, do coletivo, né? Isso, aí não é um ensaio específico, é só para a gente, como somos muitas, né, a gente montou meio que tudo junto, assim, uma imagem de cada uma, mostrando um pouco também, né, do ponto de vista de qual a gente parte mesmo, de linguagem, do que a gente gosta de fotografar, dos nossos temas, que existe uma semelhança também um pouco, né? Mas esse não é um ensaio ainda não. Eu acho que aí a Paz pode falar um pouco, né, sobre os conflitos que rolaram ano passado na América Latina e a cobertura colaborativa. Sim, isso aí foi uma cadeia, né? Cadeia, sim. Porque no começo foi em Equador, começaram os protestos dos indígenas chegando até Quito, e depois seguiu o Chile, que até agora ainda estamos num movimento social bem importante. Depois seguiu a Bolívia e Colômbia. E isso aí foi bem natural, né? De a gente sair para retratar, porque se deu esses protestos e começaram também muita repressão da polícia nos países. E aí eu lembro da Isadora falando com a gente pelo WhatsApp, assim, porque começaram a chegar os policiais e ela ficou, tipo, atrapada e entrou numa casa e a gente falando com ela, não sei se você lembra, Gabi. Eu acho que a gente estava quase dando esse suporte emocional à distância, assim. Isso, porque foi um processo muito forte. Aqui no Chile, muita gente ficou sem óleo, muita gente morreu. Tipo, como as cifras que às vezes tem lá no Brasil ou México, né? São poucas pessoas, mas foi um processo muito agitado. E eu acho que foi um processo também natural da gente de acompanhar esse momento, mesmo quando não todo mundo fotografou, porque foi nos 4 países, mas eu acho que aí alguma coisa se grudou na ruda. Não sei o que tu acha. Eu acho que aí foi... Não, eu concordo com você. Acho que aí foi o primeiro momento, né, de construir mesmo alguma coisa colaborativa, né? E até aí já de começar a reparar um pouco nas diferenças, né? Por exemplo, os protestos do Chile que foram, né, extremamente violentos, assim, a gente... Né, na verdade, em todos os países, né? Na Bolívia também foi, no Equador foram muito violentos, que aqui no Brasil não é, né? São violentos também, mas não acabam com um monte de mortos, né? Como estava acontecendo ali. Então, já de começar a perceber essas similitudes, essas diferenças e tal, foi um pouco isso. Aí tá o 8M, né? Isso. Aí foi a cobertura desse ano mesmo, a gente, no 8M, cada um cobriu um pouco do seu país e também dentro das suas peculiaridades também, né? A Maia, que é do Paraguai, acabou indo por esses protestos
ligados mais à questão racial também, né? O aborto na Argentina, cada um foi pelo seu viés, assim, também foi uma colaboração. Nada desses projetos parece, não sei como você sente, Paz, não foi nada muito organizado ou pensado, né, assim, para ser feito. Ele foi muito orgânico, né? A gente estava ali, vamos cobrir, vamos fazer e pronto, né? Mas também todo mundo tinha... a gente achava que tínhamos que ir, né? Porque o 8M é um evento importante para a gente. Sim. Exato. Aqui já começa a mostrar a capilaridade, né, do trabalho que vocês fizeram. Uhum. Sobre a questão da... A proposta que a gente fez para a bolsa da National Geographic, quando a gente começou tipo, falar, né, dessa ideia de, a gente poderia fazer uma coisa. No começo a Ruda foi um espaço de contenção mesmo, porque tudo aquilo que está acontecendo com a pandemia é bem novo, né? Mas quando a gente começou a falar da ideia, a alimentação foi uma coisa que a gente intuía, não sei se é uma palavra em português, mas tinha a intuição de que a alimentação não ia parar, tipo, uma coisa que tinha que continuar mesmo. E começamos a trabalhar nessa ideia. E aí chegamos até a linha da alimentação, a cadeia da alimentação, mas o projeto finalmente se chama Esto Não É Uma Cadeia, porque descobrimos algumas coisas no caminho, né? Eu acho que só para contextualizar um pouquinho, não sei se ficou claro, esse projeto, então, a gente fez com uma bolsa, foi logo no começo da pandemia, a gente fez com uma bolsa da National Geographic, que era uma bolsa, um fundo emergencial, na verdade, né? Alguns outros fotógrafos brasileiros, né, ganharam, o Rafa mesmo, que está aqui, foi um dos ganhadores, e é legal, foi bem legal essa possibilidade de receber um financiamento no momento em que a gente estava completamente instável, né, em relação às nossas possibilidades, porque os trabalhos desapareceram no começo, né, então ter surgido esse trabalho foi muito legal, no sentido não só de deixar a gente um pouco mais unida, mas também a sensação de poder fazer alguma coisa no momento em que a gente se sentia de mãos atadas, né, e, enfim, foi muito, muito legal. E exatamente, ele surge como uma ideia inicial, alguém falou ali alimentação, e aí a gente foi colocando mesmo num Google Drive, à distância, quais temas dentro da questão da alimentação interessavam a gente. Então, cada um foi escolhendo do ponto de vista do seu país, não foi que a gente estabeleceu um tema único, né? Então, no meu país chama atenção o fato de que os restaurantes estão vazios, aqui eu quero falar sobre a questão da fome, aqui eu quero falar sobre a questão das hortas comunitárias, né? Então, cada projeto dentro do tema da alimentação foi abarcando um espaço. E, de novo, surgiu de uma maneira muito orgânica, assim, muito natural mesmo. E também tendo em consideração as limitações, né, do COVID e da possibilidade de fotografar com a quarentena e tudo aquilo, né? Isso mesmo. Aqui são algumas dessas imagens, né? Desculpa, aqui né, abaixo tem mais imagens, né? Então aqui são algumas das imagens, mas a gente vai vê-las mais abaixo agora. Esse é o projeto da Ângela, Ángela Ponce. Ela é de Peru e ela está trabalhando igual que a Fabiola, com migrantes venezuelanos na quarentena. Eles ficaram numa posição muito difícil, porque nem todo mundo pode trabalhar ou subsistir sem trabalhar, né? E os migrantes venezuelanos, especialmente, foram muito afetados pela pandemia e a impossibilidade de trabalhar.
E eu acho que nesses países, eu não sei exatamente na Colômbia, mas no caso do Peru, eu me recordo da Angela contando isso para a gente, né? Ao contrário do que passou no Brasil, e se eu não me engano também um pouco como no Chile, a quarentena foi muito mais restrita, né? O que realmente impossibilitava que essas pessoas saíssem para trabalhar e ter qualquer alternativa. A gente nunca teve essa quarentena num ponto de, olha, ninguém vai sair de casa, né? Então, de um jeito ou de outro, todo mundo acabou se virando um pouco. E lá não, eles realmente não podiam sair, se não me engano, a gente estava na rua em alguns períodos, né? E o que tanto a Ângela quanto a Fabiola fizeram no projeto, além de fotografar essas famílias, é dar um papel para essas famílias, um papel onde elas escrevessem o que elas comeram naquele dia e durante quais foram as refeições que elas fizeram. Acho que se a gente for para o próximo slide, dá para ver melhor isso no da Fabiola, né, que fez essa mesma história na Colômbia. Então, aqui está escrito, né, almoço, nada, jantar, arroz com batata, almoço, nada, jantar, arroz com salsicha, enfim. Ali naquela gaveta, né, onde eles armazenavam os alimentos, a questão de não existir ali o distanciamento social, porque eram famílias que viviam todas juntas dentro de uma mesma habitação. Então, elas acabaram trabalhando dessa perspectiva da escassez mesmo, né, da fome e tal, tentando fazer esse projeto de alguma maneira um pouco com a colaboração direta das pessoas, né, relatando suas refeições e tudo, né. E a Fabiola é venezuelana, só que agora ela estava na Colômbia e os venezuelanos já passaram por uma situação assim. Eles fugiram do seu país para ter uma vida melhor, e aí agora a impossibilidade de se alimentar de novo, né? As dúvidas com essas questões tão básicas para a gente é um tema bem forte, e por isso que foi retratado 2 vezes no projeto. Sim. E essa troca também foi muito, né, para a gente foi muito forte, assim, porque como cada um estava trabalhando de uma perspectiva, sei lá, né, a gente estava vivendo a nossa realidade de dentro de casa, de ter acesso à comida, e a gente ir vendo isso, né, entrando em contato com a realidade dos outros países também, foi um processo muito intenso, assim, foi muito duro também. O meu a gente vai explicar depois, né? Mais para frente. Uhum. Sim. A Issa decidiu trabalhar com os deliveries, os trabalhadores de... Eu não sei quais são os nomes das empresas lá, eu acho que é a mesma, né? Globo. É mais o Rappi, né? iFood. Rappi. Uhum. Uber Eats. Tá, então ela, no começo, ela estava passando a quarentena com seus pais, então ela não queria fazer um projeto que ela tivesse que sair da casa. E a ideia original era fotografar desde a janela esses séries que se movimentavam pela cidade, repartindo, né, todo tipo de coisas. Uhum. E depois já virou uma coisa mais cada vez mais grande, mais ampla, ficou saindo, porque lá em Equador, mesmo que no Brasil, né, eu já tinha lido umas notícias em relação a isso, que eles são trabalhadores muito precarizados, né? Precarizados, vulneráveis, né? Vulneráveis. Eles não tinham muitos direitos, mas bem tem só obrigações. Então, ficou um problema bem representativo da sociedade e também das questões sociais na América Latina nesta pandemia, né? Isso aí. E de novo a gente vê o elo, né, assim, latino-americano, porque isso a Isa estava documentando antes, que óbvio que já era uma questão aqui para a gente também, porque a gente teve essa questão com os entregadores, mas logo depois
teve a explosão mesmo, né, do movimento, das manifestações, eles terem ido para a rua e tal, ou seja, né, exatamente a mesma questão que a gente estava vendo lá e que é uma questão do mundo, né, da precarização do trabalho e tal. Uhum. Sim, e aqui começaram também as manifestações, né, desses grupos, né, as greves, né, e a gente viu que começou também a ocorrer na América Latina. Sim. Bom, o projeto da Coral, ela fotografou os tiangues, que eu não conheço, eu nunca estive no México, mas, enfim, que são mercados, né, populares de lá, e ela quis tratar um pouco da questão do desperdício, né, da perda dos produtos, da questão da perda também dos empregos dessas pessoas, então, fotografava o que sobrava nos mercados, porque as pessoas não estavam indo comprar, fotografou um pouco da realidade dos vendedores que estavam lá, o desperdício de comida e tudo mais. Né? Esse é um mercado não fixo, como é, tipo... Na feira. Ambulante. Ambulante. E é o que falava a Gabi, mas também a ideia que falamos no começo, né? Que as pessoas temos uma educação em relação que o supermercado, tipo uma cadeia assim grande, é mais limpo, é melhor e está tudo mais controlado. E na rua você não pode pegar as coisas porque é mais perigoso. É o mesmo preconceito, finalmente. Bom, esse foi o da Lujan, que ela vive na Argentina, na Terra do Fogo, né, bem ao sul do território, e as questões ali são outras, né, eles têm uma dificuldade grande de produção de alimentos, uma escassez na variedade dos alimentos e tal, mas a Lujan acabou focando um pouco mais na questão dos mercados, né, da monitoração que existia dentro dos mercados. Então, ela fotografou usando essas câmeras térmicas que foram instaladas, então medindo a temperatura das pessoas e também levantando um pouco dessas questões, né, sobre o quanto a gente, durante essa pandemia, essa questão do monitoramento das pessoas, né, está ficando ainda mais latente. Ela usou o mercado como um exemplo disso, né. A Mayeli é do Paraguai. Ela fez um trabalho retratando no bairro que mora a mãe dela, como é o nome? Horta na casa, horta doméstica. E esse aí é um projeto, um projeto para fotografar a esperança, né? O que é mais uma ideia de saída desse problema todo, porque a pandemia também vem a nos mostrar quais são as consequências do nosso comportamento de consumo, né? Porque a gente acabou percebendo isso, né? Que as pessoas que tinham condições de plantar o seu próprio alimento ou que viviam próximos, né, de centros que produziam o próprio alimento, você teria muito menos problemas, né? Principalmente no começo, quando a gente viu a questão dos supermercados, né? Não sei se foi assim também, né, no Chile, mas aqui na primeira semana as pessoas saíram comprando tudo que tinha pela frente, né? Como se isso foi no mundo todo, isso. Né? Estocando comidas e tal. Exato. E aí mostrando essas possibilidades também, né? O nosso afastamento da terra, dos processos produtivos, essa cadeia cada vez mais longa, né? Passando por mais etapas de processamento, deixando a gente cada vez mais distante daquilo que a gente come. Então, foi uma reflexão do ponto de vista mais otimista. E foi assim nessa pegada também o da Morena, né, na Guatemala. Ela fotografou famílias de permacultores também, pessoas que usam um pouco a questão da medicina natural,
que plantam o seu próprio alimento, e bem no auge da crise, eu lembro que ela comentava com a gente, né, o quanto eles se sentiam um pouco afetados, assim, porque a vida deles tinha mudado muito pouco, né, então, enfim, né, como essas questões podem dar uma aliviada, né, assim. Esse a gente vai depois, né? Sim. Não, tem da vaga. Agora, na Bolívia, acompanhou a Dona Rosa, é uma mulher que cultiva e depois chega até La Paz para vender seus produtos, né? Mas eu também fiquei com uma frase dela na cabeça, porque ela falou que as frutas, os cultivos, viram um produto quando eles chegam até La Paz. No campo é tipo tudo para todos. E isso aí é lindo e é uma coisa também para nós perguntar, né, do nosso comportamento. E também fez aqueles retratos, né, as donas da casa que parece meio astronauta aí. Isso foi muito curioso, porque passou isso, acho que por vários projetos, né? Assim, o que a gente vive no mundo hoje não é uma escassez de alimentos, né? A gente produz alimentos para todo mundo. É uma questão mesmo de distribuição, né? De recursos, de para quem chega esse tipo de alimento, né? Então você vê lá na Bolívia eles perdendo um monte de produtos, tendo que jogar fora. Aqui aconteceu isso no Brasil também, né? Os gados, eles não sabiam o que fazer com o excesso de produção de gado e queriam dar um fim para os gados, matar, enfim, em vez de distribuir esse alimento, para que as pessoas pudessem comer. Então, também é muito uma questão de acesso e distribuição, né, não de produção. Que tenha quantidade. A Ximena. Pode falar. Vai você. Não, a Ximena, ela falou de uma líder comunitária, uma liderança comunitária, que trabalhava na doação de alimentos. Então, ela ia levar alimentos para as pessoas que não tinham acesso. Então, ela pegou essa questão do lado da solidariedade também, né, da pandemia. Sim. Na questão dos alimentos. Tanta gente que está vivendo disso, né? Até aqui a gente tem as filas da fome, o quanto as pessoas são, muitas pessoas, e cada vez, provavelmente, isso vai aumentar. As pessoas vão depender mais desse tipo de doação para sobreviver mesmo. Esse aí é o meu projeto. Eu decidi trabalhar no mercado da cidade. Minha cidade é Valparaíso, no Chile. E eu quis trabalhar lá porque eu sabia que eles não iam fechar com a pandemia, né? Mas no primeiro dia que eu cheguei lá, as fotos fiquei meio frustrada, porque eu não fazia muita diferença, só que tinha pessoas com máscaras, e eu achava meio chato trabalhar nesse mundo. Mas lá no segundo andar tem muitos restaurantes, que aí sim dava para ver a diferença com a pandemia, porque tinha tudo fechado. E eu tirei essa foto bem de casualidade, mas no primeiro dia que eu fui para fotografar, eu fui às 6 da manhã, ou 5 da manhã, e isso foi tipo cerca das 7, e os policiais estavam no segundo andar olhando para baixo. E como a situação política e social no Chile, eu achei uma imagem forte. E foi forte para o projeto tudo. Você pode mostrar as outras fotos? Eu comecei a fotografar a ausência. Mesmo que às vezes tinham uma ou duas pessoas lá, eu não fotografei ninguém nas imagens, não deixei as presenças entrarem, só fotografei as lembranças dessa humanidade, os rastros que ficou.
eu tinha a ideia que era meio a Terra sem humanos, né? Como que o vírus chegou e a gente fugiu, né? E o mercado ficou mais ou menos desse jeito. E quando eu foram passando os dias, tinha restaurantes que foram tirando as coisas, e aí muitos deles, não muitos, mas alguns deles fecharam para sempre, porque é difícil manter um negócio fechado 3, 4 meses, meio impossível. Agora vai ser um processo novo. Essa foto, eu fico com dúvida ainda, mas o edifício, o prédio que se dá para ver aí, é o Congresso Nacional do Chile. E aí, para nós, para os chilenos, é mais simbólica a imagem, porque dá para ver esse lugar paralisado, né? Esse lugar sumido na paralisação. E aí o edifício dos políticos tão presente, tão ausente ao mesmo tempo, né? E isso aí é uma mistura que eu fiz com os outros edifícios, outros prédios, perdão, que ficaram assim depois de outubro, quando começaram os protestos aqui no Chile. Tudo ficou assim na cidade, tudo. Está tudo fechado assim com não sei como se chama, latas, tá tudo protegido assim para os protestos. Vamos proteger nossos negócios. E eu não queria deixar fora do projeto lá o acontecer social do Chile agora, porque eu acho importante. Paz, antes de falar do meu, esses restaurantes, eles já voltaram a funcionar? Esse mercado, ele já voltou a funcionar? Não, a gente ainda está quarentena geral, obrigatória. Não, o Chile tudo, mas o Valparaíso, minha região, sim, e quase tudo. Tipo, o governo está aí meio que brincando. Agora sim, agora não, agora sim. Mas eu ainda estou em quarentena. Ups. Bom, esse é o meu projeto, né? Quando a gente teve a ideia de falar sobre a questão da alimentação, aqui no Brasil a gente ainda estava num momento muito incerto, assim, de não saber, foi bem no comecinho, a gente não sabia o que seria ainda da pandemia, né? Então estava todo mundo dentro de casa, porque a gente decidiu ficar dentro de casa, não porque teve uma obrigatoriedade. E eu estava meio insegura em relação a fazer a propor um tema de sair na rua, porque não sabia se ia ser uma quarentena muito restrita ou como ia acontecer. E já fazia tempo que eu estava com vontade de tentar fazer algum projeto que fosse um pouco mais para dentro, mais íntimo, porque a gente sempre, principalmente com fotojornalismo, sai muito na rua para fotografar, fotografa muito outro, mas como é que a gente só fotografa outro sem nunca também colocar um pouco a câmera para a gente, né? Fotografar de um ponto de vista mais íntimo. E aí eu decidi começar a fotografar a relação que eu tinha com a comida. Normalmente já gostava de cozinhar, mas não cozinhava sempre. Comia muito fora, comia muito em restaurante. Com a quarentena eu vi que não só eu, mas assim muitas pessoas começaram a cozinhar muito em casa, principalmente naqueles primeiros meses que a gente ficou muito fechado. E entrava no Instagram, era um monte de foto de pão, gente fazendo comida o tempo inteiro. Teve um dia que eu falei, vou fazer um pão também. Vi as pessoas fazendo, acho que eu vou cozinhar. Cheguei, fui em 3 mercados diferentes do bairro, já não tinha mais farinha, assim, as pessoas estavam, acho que todo mundo tendo essa ideia de cozinhar mais em casa, né? E saiu uma pesquisa, acho que foi no Nexo,
falando do aumento de receitas, da busca por receitas, assim, então, sei lá, 179% de aumento nas pessoas procurando como fazer pão, como fazer brownie. Então, acho que existia um movimento social das pessoas começarem a se apropriar um pouco mais do que elas faziam, né, do que elas comiam, assim. E com isso, com esse tempo muito grande que eu passava na cozinha, acabaram surgindo outras reflexões, né, assim, essa brincadeira aqui, nessa foto, né, do pão, com a questão do tempo, das fases, né, porque cozinhar também é um pouco entender o tempo das coisas. A cozinha foi um lugar de muito pensar mesmo, de muita introspecção. Então, eu fui relacionando um pouco essa questão da comida com esses links, né, do mundo fora, de um outro universo e tudo mais. Se quiser ir para frente. E tudo, né, assim, também um pouco esse processo que era um pouco extenuante de ficar o tempo todo cozinhando, mas o quanto cozinhar acabava ligando a gente a processos do mundo que a gente foi esquecendo, né? Hoje você vai no mercado, você vai comprar uma carne, para quem come carne, vem numa bandeja, você dissocia que aquilo, né, foi um animal um dia. Então, acho que tem um pouco esse processo de alienar a gente do que a gente realmente, do impacto da cozinha, né? E, enfim, também foi um jeito de me ocupar, de tentar pensar em experimentar mais, e não fazer um registro tão documental. Eu me preocupava com isso o tempo inteiro, porque o projeto era para a National Geographic, eu estava pensando, gente, isso não tem nada a ver com a National Geographic, assim, né? Não é um registro documental de pessoas cozinhando, mas como eu queria trazer de um ponto de vista mais íntimo, né, foi o que eu fui fazendo. Também perceber a questão dos resíduos, do quanto de lixo que a gente gerava, e aí não foi só um projeto de, eu estou fotografando isso, mas acho que foram acontecendo mudanças, assim, né, de trouxe uma composteira, de tanto ver a quantidade de lixo, eu comecei a falar, não, isso não é lixo, né, são resíduos que podem ser aproveitáveis, aí trouxe uma composteira para minha casa, comecei a comprar das pessoas que viviam perto, de não comprar mais do supermercado, procurar os agricultores, e hoje eu compro das pessoas que trazem direto para cá. Então, eu mudei muito também os meus hábitos enquanto fazia. O projeto ia como se fosse me trazendo um pouco mais de consciência também. Fotografar tudo isso foi trazendo um pouco mais de consciência sobre essa questão de comer, a questão da higienização dos alimentos, que tornou tudo mais trabalhoso também, né, que mostra naquela foto da mão com alecrim. Assim. A questão de sair para fazer compras, que também virou um parto, né, a gente sair para ir no mercado virou uma coisa horrível, que chegava, no começo tinha muito medo de se contaminar, e chegava com aquele monte de coisa para lavar, era uma coisa mais trabalhosa. Assim, né? E também do preço, do consumo, acho que eu fiquei muito mais consciente de quanto a gente gasta, do quanto é custoso fazer comida, de para quem chega esses recursos, como é que os mercados operam, né? Assim, estava reparando nessas coisinhas, até dessas contas do supermercado, eu ficava, olha, eles sempre colocam, sei lá, R$6,48 em vez de R$6,50, R$7, assim, reparando essas coisas que antes eu não me dava conta, né? Então, é uma conexão com todo o ciclo, né? Toda a cadeia produtiva. Um pouco desses processos que também aconteciam na cozinha, então eu comecei a fazer várias coisas fermentadas e trazer coisas vivas para dentro da cozinha. À noite eu entrava assim na cozinha e falava, gente, o que está acontecendo? Tem um kefir ali, tem um abacate brotando, gerando vida dentro do ambiente fechado, enfim. Foi um pouco isso, assim. E de novo essa outra brincadeira com o pão. Então, acho que eu quis mostrar de uma outra perspectiva, né, assim, que também existiu, que na casa das pessoas que tiveram a sorte de ter alimento, de ter o que comer. Então, acho que isso que é legal do projeto, a gente passa por várias
etapas, né? Desde as pessoas que não têm o que comer até as novas possibilidades de reflexão que a alimentação pode trazer, a escassez, e é um assunto que não se encerra, né? Porque acho que a gente ainda vai ficar muito tempo dentro desse processo, com cada vez mais gente entrando na linha da fome e tudo mais. Essa é uma viagem. Voltamos. Ótimo, muito bacana. A gente já está chegando na parte final, tem algumas perguntas, alguns parabéns, mas eu queria que vocês aproveitassem e falassem um pouco sobre... eu acho que está acontecendo a criação de coletivos. Eu mesmo, essa semana, estava acompanhando outros coletivos, né, femininos, e eu percebi, né, como é que aparece essa questão do feminismo, aparece no trabalho de vocês, né, porque é um coletivo, né, de mulheres, né, então, o que vocês querem falar sobre isso, né, o que vocês querem levantar mais por ter juntado essas mulheres latino-americanas, né, qual é essa perspectiva? Vai lá para pensar. Vai, já falei um monte. Eu acho que é uma questão da época, né? É importante para nós participar da criação de uma sociedade diferente. Eu sou mãe de uma menina e eu gosto dela crescer numa sociedade onde ela pode se desenvolver livremente. E eu sei que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. É uma coisa que, quanto mais o feminismo cresce, também cresce mais o odeio, né? Quanto mais visibilidade tem algumas pessoas que antes não tinham, mais cresce o odeio para isso, sei lá, as pessoas que querem limitar e não deixar a sociedade mudar. Isso é terrível, e também é uma obrigação, né, da gente seguir, continuar trabalhando numa sociedade mais melhor. Ao final, é uma sociedade melhor. E meio que a gente faz supernaturalmente, né? É uma coisa que eu acho que a perspectiva dos anos vai ser mais clara. Mas é uma coisa que é natural, que, como falamos no começo, né? É bem orgânico, não é? Tipo, a gente quer falar no nome do feminismo na Latinoamérica. Mas é uma coisa que é, claro, se é assim. E temos discussões ou coisas que falar o tempo todo, porque a gente está mudando, está aprendendo, está melhorando, a gente está atravessando também uma experiência muito nova, bem forte, e a vida continua também. Nesses meses também as coisas passam, né? Eu acho que é importante ter claridade de que a gente está aprendendo, que a gente não tem uma fórmula, que tem muitos feminismos, e que é importante nos manter comunicadas, abertas também aos cambios e as questões, né, que finalmente te ensinam a ser melhor, mais inclusivos, mais abertos, tolerantes. Eu não sei, eu acho que são conceitos tão importantes tanto no Brasil como na América Latina, nos Estados Unidos, o mundo todo, né? Não é uma coisa de um contexto, é total, global. Não sei o que tu acha. Eu concordo muito com isso. Eu acho também que existe uma questão política assim, nessa decisão também de criar, né? Existe uma organização que chama Women Photograph,
que foi criada pela Daniela Zalcman, que é uma fotógrafa americana. E aí, no Women Photography, eles fazem uma pesquisa. Eu já falei disso em outras oportunidades, mas eu acho sempre muito legal isso. Eles fazem uma pesquisa para saber qual a porcentagem de capas de jornais são fotografadas por mulheres e por mulheres negras, né, em porcentagens separadas, assim. E mesmo nos jornais mais inclusivos do mundo, essa porcentagem não passa de 15%. Então, 85% das fotos ainda hoje são fotografadas por homens, assim, né? E quando a gente pensa em mulheres negras, esse percentual ainda é muito mais baixo, 3%, 4%. Então, eu acho que existe um problema estrutural na nossa sociedade quando as narrativas são contadas sempre pelas mesmas pessoas, assim, né? Por uma questão de... eu sempre falo, se a gente for narrar a história do Brasil do ponto de vista dos indígenas e do ponto de vista dos portugueses, vai ser completamente diferente. Então, no mínimo, a gente não está sendo justo quando essas narrativas não estão sendo distribuídas e contadas de uma maneira proporcional, né? E então acho que ocupar esse espaço, ter esse lugar para a gente debater, para a gente levar discutir essas questões entre a gente, levantar nossa voz, enfim, isso é importante e é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Assim, ter esse espaço e construir, fortalecer, entender as questões dele, não sei. E isso aí eu acho que é como o dado da Lujan, na pesquisa que a gente fez, é pior ainda com o dado que a maioria das pessoas que se formam em fotografia, aulas de fotografia, escolas de fotografia, são mulheres. Então, é pior ainda. A maioria das pessoas que estudam são mulheres e a minoria das pessoas que incursionam na área, finalmente somos nós. Então, é terrível. Sim. Ter um lugar que seja assim, e é um lugar acolhedor, assim, nesse ponto, o coletivo, até para a gente falar sobre isso, sabe? Olha, eu vou fazer uma pauta X, eu estou com medo, eu não me sinto bem, que é uma coisa que talvez você não conversaria com seu colega, sei lá, um fotógrafo, porque isso poderia parecer uma fraqueza, ou falar isso com o seu editor, e entre a gente falar, se fortalecer, entender por que tanta gente se perde no meio desse caminho, né? Se tem uma formação que é maior de mulheres do que homens dentro da fotografia, porque quando a gente chega no mercado isso é totalmente diferente. Espaços de narrativa estão prevalecendo, né? Que tipos de narrativa estão prevalecendo nesses meios, acho que é importante. Outro dado que também deram as meninas do Women Photograph lá em Quito, que eu lembro do som do auditório e tudo, fazendo assim, porque foi, tipo, que falavam que nos concursos, nas convocatórias, falam, tipo, você pode enviar até 10 imagens até a segunda, 4 de julho. Vai, fala. E aí, eu falava que os caras, geralmente, mandam, tipo, orientar tudo, tipo, 100 fotos. E todas nós, porque tipo, impossível, nenhuma mulher fez isso. E o dado foi dado por uma menina que foi jurada muitas vezes. E isso acontecia muitas vezes também com os homens, né? Mandavam, tipo, toda a quantidade de fotos que eles quiserem, com a data, quando eles queriam, e não tinha limites. E nós tínhamos muitos limites, tipo, fazíamos tudo bem direitinho, porque a gente já tem um meio integrado, né, que não conseguimos fazer as coisas, e não é perfeito, e é muita pressão mesmo. Quando falava a Gabi, tem muito sentido, né, se você sabe que a maioria das pessoas não conseguem um lugar importante na profissão, e é uma forma de entender a sociedade toda. Sim. Não é algo peculiar da fotografia, né? Você já vem de uma questão estrutural. E a Ana Fabiá, né? Tá escrevendo aqui que os gestores e editores... Eu ia falar muito legal essa frase, né?
que os gestores e editores também têm que transformar em equidade de gestoras e editoras para que as narrativas femininas comecem a ganhar ainda mais espaços. Exatamente, que é o que a gente fala, né? Mulheres em posições em cargos de poder que também possam decidir. 90% das pautas que eu faço hoje eu sou chamada por mulheres, é muito curioso, assim, né? Então, parece que existe uma tendência, e eu acho que isso tem que valer da mesma maneira para mulheres negras, enfim, pessoas que estejam dentro e que elas possam trazer também, né, puxar outras pessoas junto, né, uma questão da liderança. Aliás, essa mentalidade dos editores em geral, até em relação à linguagem, né, a gente sempre fala, parece meio cansativo, você olha o fotojornalismo, as imagens se repetem, mas porque também não é nem um pouco diverso, quem produz essas imagens não é diverso, então você sempre vê as imagens sendo feitas pelas mesmas pessoas, talvez a gente vai ter sempre as mesmas imagens sendo feitas, né? Então acho que mudar também um pouco os editores, as pessoas que contratam, isso pode com certeza fazer uma mudança bem importante. Mas eu acho que tem muito caminho ainda, mas felizmente, né, eu acho que está se falando mais, né, as pessoas, né, eu vejo que às vezes tem outras situações que as pessoas estão até não fazendo porque acreditam, mas fazendo porque às vezes, muitas vezes tem medo do que pode acontecer se não, né, ceder espaço. Eu sei porque tenho alguns amigos que pensam assim, e é o que vocês falaram, né? Eu sou, né, professor, né, muitos anos dando aula e no bacharelado ou em outras coisas, essa é a proporção, é 85% de mulheres e 15% de homens, às vezes até mais. Eu dava no último ano, era essa proporção, diferente de 20 anos atrás, por exemplo, quando começou o bacharelado, que era essa talvez não tanto, davam uns 60, 40, tinha um pouco, era menos, mas eram de mais homens, né? E agora é impressionante, você vai nas galerias, você vai nas exposições, eu falei isso daqui outro dia em live, né? Aqui dentro e no exterior, né? A grande maioria que frequenta as exposições, né? Eu falei agora em Arles, né? Agora no ano passado, eram mulheres, né? Só que a maioria, né, de quem estava expondo, dos curadores, dos editores, dos coordenadores, eram os homens, né? Mas isso está sendo questionado cada vez mais, felizmente, e não tem escapatória. O que a gente quer é acelerar, né? Eu espero que isso seja acelerado, mas não vai ter jeito para, né? Você não pode excluir, né, pelo mais que 50%, né, da população, né, nessa pauta. A gente já está terminando, não sei se vocês querem passar uma última mensagem, né? Eu sempre pergunto se vocês têm alguma mensagem final para passar. Quer falar alguma coisa, Thay? Não sei. Eu não sei, eu acho que a gente está num momento, eu acho que isso que a gente está falando agora, eu acho que é super importante, né, da questão da diversidade e tal, mas também acho que é um momento importante para a gente começar a contar um pouco as histórias que a gente quer contar. Tenho a impressão que a gente conta muitas histórias que a gente acha que as pessoas querem que a gente conte, que os meios querem que a gente conte, né? O que torna a coisa um pouco, não sei, repetitiva nos temas, mas a gente experimentar um pouco mais, contar um pouco o que a gente acha relevante, né? Esses dias eu ainda estava conversando com um aluno e ele queria fazer alguma coisa na favela de Heliópolis, enfim, e aí eu fiquei investigando, mas por que você quer falar sobre isso? Por que você quer falar sobre isso, né? Sendo que ele mora na Zona Leste, lá tem uma coisa super, um movimento super legal que acontece lá, por que não contar essa história que te pertence, ou que é do seu bairro? Acho que não precisa ser uma história grande, não precisa ser uma história gigante, pode ser uma história íntima, pode ser da sua casa, pode ser super pessoal, a gente não precisa ser também ditado o tempo inteiro também pelas mídias, né, que a gente acha que é vendável e tal. Enfim, acreditar um pouco nessa história que a gente quer contar e explorar o que a gente tem vontade de explorar, experimentar o que a gente quer, como a gente quer experimentar. Eu acho que com isso a gente vai fazendo uma transformação pessoal, mas que ela acaba atingindo
os conteúdos que a gente faz, né? Não adianta falar assim, eu sou mulher, quero ter espaço. Para que eu quero ter espaço? Né? Entender por que eu quero ocupar esse espaço e ocupar esse espaço com uma ética e de uma maneira que seja importante, relevante também para outras pessoas, né? Para o bem comum. Eu adorei. É que eu acho que teu projeto, né, com a intimidade da cozinha e astronomia, eu achei um jeito tão lindo, assim, de resolver aquela ideia, e eu lembro das conversações que a gente teve, né, sozinhas e com as meninas, e eu acho que é muito importante a admiração mútua que a gente tem, né? Eu acho que é muito lindo isso, como se foi construindo com o tempo, né? E não é uma competência, quem fica melhor, qual trabalho é mais destaque, né? É super sincera a admiração que a gente tem umas pelas outras, né? E aí, quando você sabe que cada um de nós, seja mulher, homem, sei lá, dá igual, tem uma história própria, tem uma linguagem própria, só que a gente tem tempo também para descobrir, né? Às vezes é difícil chegar a ter qual é a minha história, qual é o lar que tem no mundo, né? Qual é o meu canto para falar. Mas todo mundo tem. E aí eu achei lindo quando o processo todo de nós descobrir, né? De conhecer qual é a nossa voz. E a gente está criando ainda, a gente tem tempo, a gente tem um novo processo, uma nova ideia para trabalhar, estamos nisso agora, e a gente não sabe para onde vai ir, isso é sempre tudo bem, e sempre é um brincar, né, a criatividade é super importante ter essa sensação de pergunta, de dúvida, para dar os passos seguintes. Eu acho que isso aí é importante sempre, manter essa quantidade de dúvida para criar uma coisa nova é super importante. E se tem gente apoiando, mais legal ainda, mais gostoso ainda, quando você faz isso com o apoio de outras pessoas, com uma rede, acho que a gente se sente mais confortável para fazer, para experimentar, e por isso façam coletivos, se unam, trabalhem juntos com outras pessoas, né? Eu acho que isso pode ser muito legal. Lindo. Isso me faz lembrar também o Eduardo Galeano, que faleceu há pouco tempo, né, uruguaio, que falou sobre as veias abertas da América Latina, né, e eu acho que vocês fazem, você falou, né, a Paz falou de conhecer, né, então a primeira condição para a gente tentar mudar toda essa realidade, tanto da América Latina, quanto a questão, né, do gênero, né, ele fala que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, né, então eu acho que vocês estão abrindo portas, né, com esse envolvimento da América Latina, para a gente conhecer um pouco mais, né? Infelizmente a gente, né, não tem essa intimidade, né? O Brasil não tem essa intimidade com a América Latina que deveria ter, e o trabalho de vocês, né, por meio das imagens, por meio da fala, transforma isso em realidade. Então, em nome da equipe de voluntários do festival, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, espero, com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos, né, e queria muito agradecer, muito obrigado, de coração. Agradeço. Obrigada, João, obrigada às pessoas que estiveram aqui e trocaram, mandaram mensagem. Obrigada por esse espaço, era exatamente isso que a gente estava falando, né, que passa por isso também, a gente poder ter esse espaço de troca, e você faz isso de uma maneira super legal, então eu te agradeço muito também. E tá, pela companhia de sempre. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. E tomara que outro encontro seja no Brasil, né? Sim. Ajuda lá, seria ótimo. Com todas as outras. Sim. Também. Esperamos vocês aqui. Valeu, Tchau. gente. Boa noite. Até mais.